Olá, olá, amigos do Clube Criminal. Você que acompanha nas segundas e nas quartas da gravação, sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais um episódio e hoje com um convidado muito especial, o professor Jader Marques. Se você algum dia já se enveredou na advocacia criminal, você já ouviu esse nome e com certeza você o admira. Mas antes da gente conversar com ele, eu quero falar com o Thiago Buni. Fala, pessoal. Muito bom dia para quem nos acompanha ao vivo e para você que está ouvindo o nosso replay. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Clube Criminal, o único podcast gravado ao vivo e sem cortes. Vocês sabem, a gente está aqui 2 vezes por semana, na segunda e na quarta, um dia com um convidado especial, outro com perguntas e respostas. E hoje a gente está recebendo o cão articulado, Jader Marques, o advogado do caso da Boate Kiss, o advogado de tantos outros casos, de vários outros processos. Eu que fui lá para Porto Alegre, para a terra do Jader, fazer meu mestrado, né? Encontrava ele ali, às vezes, andando no corredor sempre corrido da PUC do Rio Grande do Sul. É um prazer receber você aqui hoje, Jader. Dá um bom dia aí pro pessoal, antes da gente começar um monte de perguntas, um monte de coisa que a gente quer conversar com você. Seja bem-vindo, Jader. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Som e imagem, acredito que está tudo bem, né? Legal. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. O cão articulado, eu nunca imaginei que essa brincadeira ia tomar essa proporção e que eu ia gostar tanto de ser chamado de diabo, né, velho? Porque no fim das contas as pessoas perguntam, mas que negócio é esse de cão articulado? E aí vem sempre a história da nossa ministra falando que, olha, presta atenção, porque o cão é muito bem articulado. A menina vai lá no Twitter e, diante do meu documentário sobre a vida do Elisandro Spor e tal, ela vai lá e diz, esse advogado, né, e coloca o nome e tal, esse Jader Marques lançando o documentário agora às vésperas do júri, é o cão, e o cão é muito bem articulado. Quando me mandaram esse print, né, o Andrews me mandou o print dessa postagem, eu pensei, pô, eu estou sendo agredido. É aquela coisa de bater nos criminalistas e tal. Pô, eu estou sendo agredido, vou ter que reagir e tal. Velho, eu estou escrevendo, não sei se no Instagram, em algum lugar, eu estou escrevendo isso dizendo, olha, eu estou sendo chamado de cão articulado, mas eu quero dizer que eu sempre tratei as pessoas com muito respeito, a minha advocacia ela é feita com ética, tal. E eu estou escrevendo e me dando conta que, mas por outro lado, seguindo o raciocínio escrito, eu gostei desse negócio, pode chamar de cão mesmo, eu acho que o advogado tem que ser articulado, tem que se mexer, então tudo bem que seja cão articulado mesmo. E assim ficou, eu estou feliz da vida com essa ideia. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Show de bola, Jader. Muito legal. Bom, já queria até começar puxando essa ponta que você deixou aí pra gente. A questão do documentário. Da onde surgiu essa ideia? Por que você achou que naquele caso estava sendo necessário? Qual foi o timing de momento também para você falar, olha, é aqui, é agora o momento que eu vou soltar esse documentário? Fala um pouco aí da sua estratégia, o que você puder sobre esse documentário pra gente. Bom, não foi fácil, não foi fácil mesmo, assim, mas a questão não é só de fácil de fazer, ou fácil de editar, ou fácil de decidir o melhor momento. Tudo isso foi muito difícil. Há uma história para ser contada, né? Aquela história que nós, advogados criminalistas, sempre vivemos, e que fica né, subjacente ao que aparece, mas enfim, não aparece, né? Que é uma história de muita tensão, de muita tristeza, de muita dificuldade para lidar com tanta dor, com tanto sofrimento. Eu estava convicto disso. Para puxar um pouco mais atrás, assim, quando eu cheguei no caso Kiss, eu entendi que, por ser um caso midiático, em que todos davam as suas versões, e essas versões, como acontece nos casos midiáticos, elas são versões acusatórias, são versões da polícia, do Ministério Público, dos órgãos que querem toda uma narrativa contra o réu,
eu pensei, olha, eu preciso fazer parte disso, ocupar o espaço de imprensa a favor do meu cliente. Né? Os advogados têm essa dúvida. Jader, quando é que eu tenho que usar a mídia? Né? A resposta errada é sempre. Não, sempre para o meu ego, sempre para a minha vaidade, sempre para eu aparecer. Né? Aí é sempre. Mas essa questão ela é estratégica também. E naquele momento, estrategicamente, eu pensei, eu vou ocupar o mesmo espaço que a acusação estiver ocupando. E se tiver mais, eu vou ocupar mais espaço. E fui para frente. E fui, até um determinado momento que o meu cliente chegou para mim e disse, Jader, todo mundo bate só em mim. E eles batem só em mim porque tu é o cara que mais me defende. Então, a tua defesa está gerando um ataque contra mim. E eu expliquei para ele, conversando sempre com a assessoria de imprensa, a Rita Barquet sempre do meu lado, para não deixar isso ser o meu achismo, para não deixar isso ser fruto de um improviso de momento. Então, uma pessoa com conhecimento técnico sempre junto comigo, para que isso fosse calculado. E eu disse, eu vou te explicar uma coisa. Agora, nesse momento, se eu falar ou se eu não falar, tu vais apanhar igual. Com a mesma intensidade, com a mesma força. A diferença é que toda vez que tu leva um tapa, eu faço uma reação de defesa. Então, essa é a diferença. Tu sempre percebe o teu nome, mas tu sempre percebe o meu nome depois do teu dizendo algo em teu favor. E esse é o nosso objetivo. Até que, João e Thiago, veio a sentença, a decisão que, por 2-1, levou o caso para o grupo criminal, que foi aquela decisão com um voto favorável pela desclassificação, sendo que o voto vencedor era um voto que excluía as qualificadoras. Ali, de certa maneira, o grande objetivo do júri, que era chegar num júri por homicídio simples, estava resolvido. Né? Então, naquele momento, e eu tenho que contar isso para vocês, aproveitar e contar isso para todo o público de vocês, assim, né, essas informações que nunca vêm ao público, né? Eu levei um tapa no rosto no julgamento de um habeas corpus quando os réus foram soltos. Isso aconteceu 4 meses depois do incêndio. A gente, né, enfim, o habeas corpus deu certo, o réu foi solto. E eu estou pegando a minha pasta do chão, assim, eu fiquei de pé o tempo todo, tá? Não tinha lugar dentro da sala, então eu me abaixei para pegar minha pasta. Quando eu voltei, assim, eu levei um tapa no rosto de uma mãe desesperada e tal. Cara, e aquilo foi muito forte. Quando você falou, eu achei que fosse figura de linguagem. Tu levou um tapa real. Não, levei um tapa real. Uma das coisas mais marcantes, mais fortes, mais doloridas da minha caminhada na advocacia criminal foi ter levado esse tapa. E eu fiquei muito assustado com isso, eu fiquei perdido, assim, sem saber que reação eu tinha, porque ao mesmo tempo que eu tinha uma sensação de susto e de raiva, eu tinha uma sensação de uma vontade de abraçar essa mãe, sabe? Bom, eu recorri ao meu mestre de todas as horas, ao pai, e cheguei para ele, pai, talvez isso não seja uma coisa só minha. Talvez eu tenha que fazer algo em função da agressão ao criminalista, portanto, à instituição defesa. Mas aí, pensando em mim, eu tenho medo que daqui a pouco, numa audiência, eu leve outro tapa, que eu saia na rua e seja linchado, que daqui a pouco eu estou levando socos e pontapés por aí. Né? Então, será que eu não tinha que fazer alguma coisa? E o velho foi enfático, dizer o seguinte, ó, tu vais fazer absolutamente nada. É uma mãe que perdeu uma pessoa que ela amava, um filho. Tu tens que te colocar no lugar dessa pessoa e silenciar qualquer exigência, de ordem pessoal, profissional, seja lá o que for. Agora é a hora de ficar quieto. Tu não vai processar ninguém, tu não vai... Olha, não faz nem consideração para a imprensa. Isso aconteceu lá atrás. Quando eu cheguei nesse momento que eu estou narrando agora, do julgamento de 2-1 no tribunal, houve ali um voto favorável
para os embargos infringentes, né? Houve esse voto favorável e ela vem caminhando na minha direção. E eu estou ali com aquele voto, né, com aquela situação, tiraram as qualificadoras, né, desqualificaram o crime. Eu estou num homicídio simples com um voto favorável, estou vivo ainda, estou trabalhando, e quando ela vem na minha direção, eu fiz assim para ela, e ela disse assim, ó, pode ficar tranquilo, eu quero falar contigo, eu não vou te agredir. E eu disse, tudo bem. E aí ela disse, eu quero te dar um abraço. Quando ela falou isso, eu quero te dar um abraço. Meu pai tinha morrido meses antes, tinha falecido de câncer meses antes, e ali está acontecendo a profecia do cara, porque lá atrás ele disse, tu não vai fazer nenhum processo e ela ainda vai vir falar contigo pelo modo que eu sei que tu vai levar esse processo, pela advocacia que tu faz e tal, de respeito, ela ainda vai vir falar contigo. E a mulher veio me dar um abraço. Naquele momento ali eu desabei completamente, e ela também. Foi uma das coisas mais, sabe, na vida a gente passa por algumas coisas muito fortes, muito intensas. Essa foi uma das coisas mais intensas que eu passei na minha vida, esse abraço. E eu me dei conta dali para frente que eu não podia falar mais nenhuma palavra sobre esse caso. Eu tinha que ficar quieto. E aí, Thiago, Jader, eu cheguei. Pode seguir. Aí eu cheguei na véspera do júri pensando o seguinte: eu fiquei quieto até aqui porque não era hora de falar, era hora de eu mostrar quem é o Alessandro e o que eu vivo nesses 9 anos com ele. E aí decidi fazer o documentário. Essa é uma coisa que eu ia te perguntar, é uma pergunta bem interessante. Eu sou novo, o João é novo pra caramba. Esse processo durou da data do fato, e você estava lá desde o primeiro dia, praticamente, né? E até a data do júri, foram 9 anos. Sim. Foram 9 anos. Você tem quantos anos hoje, Jader? Desculpa a pergunta. Eu tenho 48, 1/3 da minha advocacia foi nesse processo. É isso que eu queria falar. Você se transformou durante esse processo, né? O Jader que entra nesse processo não é o mesmo Jader que entra no plenário, né? Essas experiências todas engrossaram o caldo, temperaram, né, o Jader Marques advogado, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vou te dizer uma coisa muito importante. A minha visão retrospectiva disso, sabe? Ela gera 2 pensamentos. E interessante que eu estava agora numa aula na Faculdade de Filosofia lá na PUC e a gente estava falando disso. Que é o que significa envelhecer, né? Filosofia serve para isso, né? Para a gente pirar o cabeção. Eu estava lá na aula agora falando disso e assim, o Jader, que fez o seu primeiro júri aos 23 anos, ele não é pior que o Jader da Boate Kiss. Ou seja, pensando ao contrário, o Jader da Boate Kiss, ele não é melhor que o Jader que fez o primeiro júri aos 23 anos. É muito interessante isso, assim. O tempo vai nos dando uma série de novas capacidades, né? Mas vai nos tirando outras. Então, eu não gosto, eu abomino o discurso e a postura dos advogados mais velhos que se colocam numa espécie de superioridade em relação aos mais novos, exatamente porque viveram mais, porque passaram mais coisas, porque isso é positivo e é negativo. Viver mais e passar mais coisas nos tira coisas muito boas de quem ainda não viveu, de quem ainda não passou. O Jader de 24 anos, o Jader de 25 anos, que entrava em plenários de júri com uma despreocupação, com uma liberdade, sabe? A única coisa que eu vejo que eu não perdi é a energia, sabe? Que eu já vi alguns colegas mais velhos entrando no júri mais, como se fossem mais cansados, sabe? Então, eu não cansei, eu não perdi o tesão, a energia, a vitalidade desse momento. Mas o Jader de hoje é um Jader mais cauteloso, é um Jader muito menos ousado do que o de antes, muito mais preocupado com a sua própria imagem, com a carreira, com um monte de coisa, sabe? O Jader lá da época,
era um Jader que não temia essas coisas, portanto era muito mais livre. Se a tua pergunta é nesse sentido, eu quero dizer assim, ó, sim, melhorei em vários aspectos e não estou mais tão bom quanto eu era antes, né? O que eu gosto de dizer é que a cada júri a gente é único, a gente é original, a gente é único. Então, pior ou melhor é questão de como eu acordei naquele dia, o quanto eu estava bem para fazer. As coisas, às vezes, né, dá tudo certo e a bola não entra, né? Então, processo criminal é isso, assim. Por isso que a importância é a gente estar inteiro sempre. Interessantíssimo você falar isso, porque a gente puxou um gancho aqui para um negócio que até a par da nossa discussão geral, né? Eu posso falar com muita propriedade, como jovem advogado que sou, vou fazer 5 anos de advocacia agora, tenho 4 anos de advocacia. Eu comecei na minha trajetória a tomar uma proporção um pouco mais significativa no tribunal do júri. E um dos grandes desafios que eu enfrento hoje, e que talvez o colega que está assistindo aqui, advogado criminalista, que está ouvindo o podcast, que está querendo enveredar no júri, talvez ele vai enfrentar ou já esteja enfrentando, é exatamente o bombardeio de críticas de outros colegas mais experientes, que por mais que ainda sejam minhas referências, eu tenho pessoas que são referências para mim hoje, e que eu sou ou já fui severamente criticado. E aí, quando a gente olha para os desafios do júri, você muito bem sabe disso, com muita propriedade e vivência de causa, você sabe a dificuldade, o lamúrio que é caminhar nas pedregosas trilhas do júri. Não bastasse isso, aqueles que deveriam dar a mão para o advogado, que deveriam aqui, pegar a nossa mão de nós, os novatos, os noviços que estamos aqui engatinhando nessas terras tão tortuosas, a gente simplesmente recebe pedradas. Então, eu gostaria, assim, que, de alguma maneira, você aqui nos abraçasse ou falasse o que você pensa sobre isso. O advogado novo, agora não estou falando de mim, eu estou falando do advogado que está assistindo, está ouvindo aqui, que quer entrar no júri e que talvez já começou a perceber que tem alguns que não querem largar o osso, tem alguns que, em vez de motivar a jovem advocacia, porque o júri na nossa pessoa, ele não é eterno, já a gente morre, a gente passa, e o júri não pode morrer como instituição, né? A gente precisa fazer o júri se eternizar, e quando eu falo júri numa perspectiva defensiva, se a defesa se mata, quem perdura eternamente é a acusação, né? Então, Jader, fala um pouquinho brevemente, sem a gente sair do foco, sobre isso, que é uma dor que eu vivencio, e quem sabe os colegas que estão aqui começando no júri também estão vivenciando. João, vou te dizer uma coisa, cara, em primeiríssimo lugar, assim, eu acho que a grande sacada eu estava falando disso agora há pouco, né, do ficar velho, né? O grande ganho, talvez o maior ganho de todos, que faz eu recomendar às pessoas, gente, envelheçam, porque envelhecer é sensacional. E o grande ganho do envelhecimento é a gente não se importar mais com o que as pessoas pensam da gente, sabe? A gente passar a acolher tudo isso, sabe? A recolher tudo isso como todas essas críticas que te fizeram, João, todas elas. E principalmente as das pessoas que tu gosta e admira e tal. Todas essas críticas, elas te constituem como João, porque com elas tu decidiu se valia a pena continuar a ideia de tocar violão e cantar em plenário. Tu teve que decidir isso. Cara, todo mundo está dizendo que eu sou ridículo, todo mundo está dizendo que eu sou um bobalhão, um menino tocando e cantando, e cara, tu canta pra caralho, né, velho? E aí, assim, se tu decidires que tu vais continuar cantando, tu recolheu todas essas críticas para passar por sobre elas. Mas se tu decidires que, olha, pensando bem, daqui a pouco eu preciso ser mais tradicional um pouco, eu não posso usar tanto, eu preciso me recolher, então tu vais tomar um caminho, mas a decisão vai ser tua. E essas pessoas, elas não se dão conta, as que mais te agridem, elas não se dão conta o quanto elas te ajudam. Então, isso está na gente, Eu criei uma escola e logo de início eu resolvi fazer uma metáfora, né, entre defesa pessoal com o meu professor de jiu-jitsu e a defesa processual com a ideia
da conexão entre uma coisa e outra, e os caras vieram e me detonaram. Mas me detonaram. E aí, um grande amigo meu coordenador da faculdade, Aloysio Zimmer, para mim, uma referência. O cara que me levou para dar aula, eu com 24 anos de idade. Imagina, ele me aceitou na faculdade como professor aos 24 anos de idade. E dali me deu esse apoio que tu está dizendo que é tão importante, né? Esse cara, ele me disse o seguinte: Jader, tu está fazendo um negócio bastante ousado. Eu não sei se eu te acho ridículo, se eu te acho, né, um tonto, um maluco, ou se eu te acho um gênio, um sujeito fantástico e tal. Mas eu sei que enquanto eu estou pensando nisso, tu está vivendo, tu está fazendo as coisas que te fazem feliz. E eu disse exatamente isso, cara. Exatamente isso. Enquanto as pessoas estão preocupadas se eu estou fazendo algo bom ou ruim, eu estou desfrutando disso, para o bem e para o mal. Porque às vezes dá errado, às vezes dá certo. Às vezes é realmente ridículo, né? Às vezes é péssimo. Eu invento algumas coisas, eu fico pensando, cara, como eu sou idiota e tal. Mas a grande sacada é que o tempo vai nos dando, e tu já sente isso com 5 anos, pensa o que tu vai ter com 10, e pensa o que tu vai ter com 25, que é o que eu tenho. Né? A consequência disso tudo é que a gente acaba sempre, os que olham para frente, com positividade, com alegria, sabe? E uma marca tua é esse sorriso que é maior que o teu rosto, né? Então, assim, quanto mais baterem em ti, mais vão te dar a oportunidade de pensar sobre, né? Às vezes de ficar triste, cara, porque a tristeza ela é fundamental na vida da gente. É na tristeza que tu te recolhe. Quando tu te recolhe, tu abre espaço, isso acontece no cérebro, o córtex ele ganha um tempo para processar melhor as coisas. E é melhor tu estares triste porque tu para de gerar estímulo. Tu te recolhe numa peça silenciosa, escura, para ficar triste. O que acontece? Agora o cérebro não tem mais estímulos de cor, de luz, de som, de pessoas falando contigo, de gente te exigindo nada, porque tu tá triste. Logo, então, tu baixa a intensidade dos estímulos e agora a tua cabeça vai trabalhar para te ajudar a processar o quanto estes filhos da puta que não têm coragem de cantar em plenário são, na verdade, uns invejosos. Ou, por outro lado, estes caras estão falando para o meu bem, eles não querem, né, daqui a pouco, na visão deles, eles estão pensando em me ajudar, ou foda-se, tu vai pensar tudo o que for o melhor, né? Então, tudo isso, né? Quando a alma não é pequena, diria o poeta, né? Quando a alma não é pequena, vale a pena. Sensacional. Ô, Jader, fico assim, ó, arrepiado de ouvir palavras sensacionais como essa. E se eu pudesse dizer alguma coisa sobre esse tema, uma coisa que eu sempre digo, que não há como contra-argumentar com resultados. Você pode ter todos os argumentos do mundo, pode falar o que quiser. Nesse júri que você citou pontualmente, réu absolvido, o único réu absolvido dentre os réus, só para dicas de passagem, réu absolvido. Resultado, ele tapa bocas, ele não tem o que falar, né? E é isso, cara, eu fico muito feliz, assim, por ter o seu apoio. E agora, falando de você, eu quero citar um ponto que eu e o Thiago, a gente chegou em ligação, depois do julgamento que a gente assistiu ao vivo, a gente chegou a falar de um ponto, de um aspecto positivo seu, que aquilo foi aula pra gente, tá? Quem assistiu o julgamento do caso que foi transmitido, eu e o Thiago, a gente conversou sobre esse aspecto. A estruturação do seu discurso e a forma com que você explanou de uma maneira muito bem organizada um plenário que começou um julgamento que começou muito antes do plenário. Então, você estava falando sobre mídia, a gente passou por esse ponto. Na minha concepção, esse julgamento ele começou muito antes do plenário, ele começou na mídia, nos tabloides. Você soube defender ele muito bem, ou seja, a gente falou muito bem sobre essa pontuação e esse equilíbrio entre defender, entre aspas, na mídia o seu cliente e acabar expondo ele, ou deixá-lo indefeso frente ao julgamento midiático. E você passou por isso muito, muito, muito bem. Quando chegou no plenário, o seu maior desafio era tempo. No meu entendimento era isso. Se desse tempo para Jader Marques deitar e rolar e fazer uma defesa de verdade, daquela que ele sabe fazer e faz com maestria, talvez
não se teria essa preocupação, que foi o tempo ali, eu percebi, você otimizou o tempo de uma maneira estrutural, você organizou aquilo na sua explanação por meio dos slides, e a ordem, ela foi disruptiva. A forma com que você apresentou não foi uma forma lógica, uma forma que geralmente se apresentaria, começando pelo fato, terminando com qualificadoras. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa ordem, a forma de explanar os seus argumentos e o desafio que você teve com o tempo, porque eu e o Thiago, a gente falou isso, inclusive, acabou o julgamento, a gente se ligou por telefone para falar sobre isso. Você viu o que o Jader fez? A gente achou, assim, eu até quero que o Thiago complemente a pergunta para ele dar os pareceres dele com relação a isso, mas nós achamos sensacional. Tinha metodologia, né, Jader? Tinha metodologia, tinha uma organização, isso era perceptível. Eu só quero complementar a pergunta do João com uma última pergunta depois que você passar por toda essa resposta do João. Isso afetou na decisão da réplica e da tréplica quem começaria falando? Porque você começou falando nos debates e na tréplica você veio pelo final. Então, escolhe por onde você quer começar a responder, mas eu quero saber se esse primeiro dia afetou naquela decisão da ordem de defesas na tréplica. Esse negócio aí, vou contar para vocês que eu tenho a mania de destruir a boa imagem que as pessoas criam às vezes de mim, tá? Contando a verdade, porque eu adoro a verdade. Eu acho que a verdade é muito mais interessante do que qualquer história que eu possa fantasiosamente contar para você. Porque eu podia dizer o seguinte: olha só, estava tudo pronto. Ou então, olha, isso é milimetricamente calculado. Depois de 25 anos, eu já não tenho mais dúvidas sobre o que eu vou fazer, e tarará, barará, balalá, balalá, balalá. E aí o Andrius Bianchi está aqui, né, do Estúdio Melier, que me ajudou a fazer aquelas apresentações. Eu vou contar uma cena para vocês entenderem como isso funciona. A gente separou todas as imagens, a gente planejou tudo que deu, para o desespero dele, assim, tudo incompleto, porque não fechava, as coisas não se acertavam. Ele dizia assim: tá, mas me dá uma narrativa de início a fim. E eu dizia para ele: mas eu não tenho essa narrativa ainda, porque o júri não está acontecendo. Eu preciso que o júri aconteça. E ele me respondia dizendo o seguinte: ok, mas como é que a gente vai fazer uma apresentação com o júri acontecendo? E eu disse: mas ou é assim, ou ela vai ficar dissociada da instantaneidade do júri. Então ele definitivamente entendeu isso e nós chegamos na seguinte situação: limite. A primeira fala, ela seria feita antes, eu preparei, obviamente, né, a estrutura do que eu falaria, mas ela estaria sempre aberta, inclusive, para o que os outros advogados dissessem, porque eu não sabia o que eles diriam. E a pauta, a dinâmica dos trabalhos mostrava que eles atuavam muito contra a boate, muito contra o meu cliente, né? Então, tanto que havia uma disputa tensa, né? Nós somos amigos, mas na hora da defesa isso, né, prevalece o interesse do cliente, mas estava tenso de definir quem pergunta primeiro, quem fala primeiro, quem é interrogado primeiro e tal. E aí, João, eu tomei a decisão de fazer o seguinte: eu não tenho medo de quem vai falar, antes ou depois de mim. Uma tal segurança, assim, do que eu deveria dizer, mas principalmente assim, esse júri, ele tinha um aspecto, para mim, muito marcante, que é assim: eu vou lá dizer em 37 minutos o que eu tenho para dizer, e o núcleo dessa fala independe do que digam. Eu vou pegar o que disserem e vou inserir na minha fala, mas o núcleo e aí a apresentação e a ordem de fala, ela está pronta hoje. E esse hoje era no 5º, 6º dia de julho. Aí eu e o Andrius, nós começamos, agora sim, sabe? A estrutura humana do Michelangelo estava pronta, mas não tinha rosto, não tinha olhos, não tinha braço, estava aquela pedra cortada, assim, sabe? Então, uma forma de estátua havia, mas não havia uma estátua ainda, né? Então, mas só que isso o júri deu para mim, ele me deu. E a primeira decisão foi:
quando todos fugiam, todo mundo com aquela coisa, eu cheguei para todo mundo e disse assim, ó, eu vou ser o primeiro, o Elisandro vai ser o primeiro a ser interrogado. Mas como? Ah, tu vai na frente, vai na frente. Eu vou na frente. Eu vou na frente que eu vou mostrar para vocês que, primeiro, eu não vou acusar nenhum de vocês. Segundo, a fala dele é estruturada no que aconteceu, e vocês vão perceber isso e tal, na verdade do que aconteceu. Então, eu não tenho medo, eu vou em primeiro. E vou ser o primeiro a falar também. Tomei a decisão de ser o primeiro a ser interrogado e o primeiro a falar. Abriu-se, portanto, né, uma clareira no temor, no receio, na dificuldade de tratamento deles comigo. Porque desculpa, Jader. Todos. Fala. Jader, uma pequena interrupção. No plenário, muitas vezes a briga é por ser o último. Fala um pouquinho sobre isso, porque o último é a última palavra, é a última mensagem que fica, é a última emoção antes do voto. Fala um pouquinho sobre isso. Desculpa, Jader, eu vou emendar aqui também de novo. A gente vendo de fora é uma coisa, a emoção lá é outra. Mas a imagem que eu vi aqui, tanto nesse momento, quando o Elisandro fala primeiro, é interrogado primeiro, quanto quando você é o primeiro a entrar nos debates, que o clima, esse clima que você falou, que a gente sentia daqui, né, uma certa tensão ali entre os advogados, entre os réus, esse clima muda. E a defesa no próprio debate ali parece ser algo uno. Se tornou algo uno, principalmente no segundo dia. Já no primeiro dia a gente sentiu isso, mas principalmente no segundo dia. Era esse o clima ali também? Foi isso que vocês sentiram? Foi isso que eu intuí, foi isso que eu projetei, foi assim que eu quis que acontecesse, e daí foi assim que aconteceu. Deu certo, né? Então, eu me joguei. Por quê? Porque no diálogo entre nós, na tentativa ali da construção dessa situação, todos tinham razão. Eu quero ser o último. Eu quero ser o último por tal motivo, eu quero ser o último por tal motivo. Então, no plano racional ali da argumentação, eu não conseguiria mostrar para ninguém o que eu só consegui mostrar fazendo. Então, claro, eu apostei também que o meu trabalho bateria no Ministério Público de tal maneira que ele viria a réplica. Porque para dar certo todo esse meu pensamento, eu precisava que o Ministério Público viesse a réplica. Para quê? Para que eu reivindicasse ser o último. Depois de conquistar a confiança dos meus colegas e dos réus, que eu conquistasse o direito de ser o último. E aí, Thiago, tu tem toda a razão, né? Isso se criou, isso foi real lá, aconteceu a tal ponto de eles dizerem para mim, agora tu fala por último. Né? Eles me escolheram por último. Mas nem era uma questão de escolher, ficou natural que isso acontecesse pela sequência, pela situação, pelas apresentações, por tudo, e por eu estar fazendo uma defesa única como estou fazendo. Então, foi uma, entre aspas, né, uma jogada que precisava ser dessa forma, ela foi muito ousada. Vocês não fazem ideia do que era o desespero do meu cliente. Né? E aí, uma coisa interessante que o Elisandro vai poder contar isso um dia, para todas as iniciativas extremamente ousadas que eu tive nesse caso, e foram assim, gente, 2, 3 dezenas de coisas que eu fiz que estão totalmente fora da caixa, ninguém faria por esse caminho, sabe? E eu fiz, tomei e não foi, olha, sinceramente, assim, não foi improviso, não foi seja o que Deus quiser, não. Foram coisas muito bem pensadas, calculadas e que realmente elas reverteram no resultado. Por exemplo, eu disse para o Alessandro, agora tu vais participar do programa do Google. E ele disse, não, de maneira nenhuma e tal. E ele foi. E quando ele foi, a reação das pessoas, quando viram o Alessandro humano, foi de ligarem para ele, de pedirem desculpa para ele, de voltarem para ele e tal. Estava feito, João, o teste sobre como as pessoas reagem ao drama do Alessandro. Eu já sabia, portanto, que na próxima ao julgamento, eu precisava ter a demonstração desse humano, que foi o documentário. Mas eu testei isso antes, né? Eu vi como isso aconteceria antes, então não era aventura. Só que eu fiz tantas dessas que o Alessandro, quando ele me olha em certas situações, e me olhar ali
nas decisões, ele dizia assim, ó, bom, eu já não digo mais não para ti, porque quando eu falo, né, não, tu vai lá, faz as tuas loucuras e no fim das contas dá certo, não é loucura coisa nenhuma, tu já pensou, tu já resolveu, tu já foi. Então, foi ousadíssimo, foi muito forte, mas foi extremamente necessário que ele se atirasse, ele desse o corpo por primeiro, que eu oferecesse a fala por primeiro, para gerar isso que o Thiago falou, que é, agora é um time, estamos juntos, podem confiar que a defesa é uma só, porque verdadeiramente o caso era assim, né? Na minha visão, as estratégias anteriores de réus baterem na boate, criarem situações, elas levavam todo mundo para um lugar ruim. Ô Jader. Ô Jader, só tem uma coisa para dizer. O cão tá muito bem articulado. Só isso que eu tenho a dizer ao final disso. E falando em articulação, Jader, entra nesse aspecto, porque isso, assim, eu não quero deixar passar isso, a gente terminar sem você falar da estruturação do seu discurso. Não foi uma estruturação usual, não foi uma estruturação lógica, óbvia, tá? Você fugiu da obviedade. Isso ficou claro para nós. Fala o porquê disso, como isso se deu, qual foi o aspecto que te influenciou, tempo, qual que foi a sua sacada? Isso é uma coisa que na hora, eu já conversando sobre isso, se eu pudesse ter esse momento aqui, te ligar e te perguntar, foi o que mais me intrigou, sabe? Então, agora eu tô meio que realizando uma vontade nossa, minha e do Thiago, ali no momento pós-jogo. João, eu vou te contar uma coisa que tu vai entender muito, muito isso aí que eu vou te dizer, que é assim. A gente é acostumado, sobretudo no direito, isso é claríssimo, né, velho? Porque em outras profissões talvez tenha que ser metódica essa atuação. Mas quando a gente gera alguns métodos dentro do direito, no sentido de amarrar certos comportamentos ou certas atitudes nossas, assim, faça uma saudação. Depois da saudação, faça uma saudação ao juiz. Mas faça uma saudação ao juiz destacando o quanto ele é isso e aquilo, a pessoa do juiz. Pois faça uma saudação ao Ministério Público. Fale da instituição do Ministério Público. Fale da pessoa do promotor. Pois faça uma saudação ao assistente de acusação, dizendo que hoje ele está lá, mas que outro dia ele esteve aqui. Agora você faz uma saudação aos seus colegas de bancada. Terminou a saudação metódica, né? A saudação que é ensinada, padrão, vamos dizer assim, né? O caminho seguido por outros e que a gente acaba fazendo. E a partir do momento em que eu vou conquistando, né, uma certa liberdade de criação dentro da profissão, eu não tenho mais nenhum compromisso. E aí, cara, te liberta dos receios do que as pessoas possam, sabe, gostar ou não da tua atitude dentro do plenário. Por quê? Porque ali é muito melhor tu compor a tua obra, sabe, do que tu pegar a revistinha com as cifras e a letra e tocar, né, vou usar a figura do violão aqui, né, e tocar a revistinha com né, o iPad aberto no site, né? Quer dizer, tira isso de lado e agora, velho, põe o que tem em ti ali. E assim, a estrutura do que era necessário, isso foi sendo composto. Foi sendo composto nesse sentido. Cara, é como se eu tivesse uma partitura na minha frente e eu, né, resolvesse que a minha tônica é um Ré maior, porque eu quero fazer uma coisa para cima, né, ou que eu quero começar com, sabe, eu quero uma nota mais grave aqui. Eu estava com uma sensação muito ruim em relação à atuação do juiz, né? E então era muito marcante que eu começasse dizendo que o poder quanto mais poderoso for o poder, mais silenciosamente ele se manifesta. Era muito importante que eu começasse assim, né? Então, cada item, cada estrutura, cada elemento dessa estrutura foi sendo colocado ali. Por quê? Porque soava bom para mim. Eu compus a defesa, sabe? Então não foi uma defesa
fruto de qualquer coisa ou de uma emoção que viesse. Às vezes a gente faz isso. Assim. Tem júris que é muito importante eu não pensar na defesa. Eu não quero pensar na defesa. Por quê? Porque eu vou chegar lá e vou fazer a defesa com a limpeza, sabe? Com o ineditismo, com a espontaneidade do meu coração naquele momento. Então, eu não quero poluir com métricas nenhuma. Assim. Eu quero fazer o júri do momento. Esse não. Esse foi um júri que foi... as duas defesas, a primeira e a segunda, elas foram compostas. E o mais legal, para acabar com essa aura de... sabe? Os mais velhos, eles vão passando uma visão de suficientes. Né? Eles são suficientes. Né? Eu e o Andrius terminamos a apresentação da segunda fala dentro do carro, a caminho do fórum, enquanto o primeiro advogado falava. Não, eu imaginei isso, porque tinha... Eu imaginei, porque tinha, tanto na primeira quanto na segunda, tinham trechos do dia anterior. Exato. Não, tinha trechos do próprio momento. Rapidamente, Jader, sobre esse staff, qual foi a importância desse staff? Quem que você tinha ali no staff desse plenário com você? Você, o Léo, né, de advogados, né? Assim, o Leonardo é um caso que remete à pergunta que vocês fizeram no início. Esse caso, ele dá vida, ele dá estofo, sabe? Ele dá conteúdo para um advogado chamado Leonardo Sagrillo Santiago. Por quê? Porque a primeira oportunidade de estar num caso criminal dele foi dentro da primeira audiência do caso Kiss. Então, ele vem para a advocacia criminal pela porta desse processo. O marco zero da advocacia criminal dele, portanto, é o maior processo do Brasil, né? Um dos maiores de todos os tempos. Então, ele começa a dar o primeiro passo na advocacia, ao mesmo tempo é o primeiro passo da carreira profissional dele, do processo. Né? Então, o primeiro passo da carreira é o primeiro passo do processo. E assim, ele vai, ao longo do processo, se constituindo como advogado dentro de um processo de milhares de pessoas ouvidas, de provas, dos embates mais difíceis, da imprensa, do Ministério Público, toda essa questão. Então, assim, para voltar àquela tua pergunta, é um elemento que constitui a todos nós. A gente vai crescendo e melhorando, né, com o passar do tempo, com os processos, mas que no caso do Leonardo foi marcante. Ele conta essa história, né? A gente vai fazer uma live aí nos próximos dias, que me convidaram lá em Santa Maria, e ele vai contar que o que ele tem de profissão, ele tem de caso Kiss, né? Portanto, ele é um advogado formado dentro desse caso. O Leonardo comigo desde o início, claro que o pessoal do escritório, o Adler, a Sandra, né, que são meus colegas da vida inteira. O Adler foi meu aluno na faculdade, meu estagiário, hoje é meu sócio. A Sandra está comigo há 1000 anos, começou como minha secretária, foi fazer a faculdade de Direito, virou minha colega, minha sócia. Então, o staff do escritório. E uma coisa interessante também, as pessoas olham e pensam, o Jader deve ser um escritório enorme. Não, nós somos bem pequenos, né? Hoje nós temos 5 advogados, então, e eu vivi a vida inteira com 3 advogados sem estagiário, né? Então é uma coisa, mas como é que consegue fazer uma advocacia assim? Bom, correndo muito, né? Eu tenho que tirar muito xerox, na época quando os processos eram físicos, pegar em carga, eu tinha que fazer muita entrega de coisa em cartório, e eu acho isso bem importante. Acho que isso é fundamental. Quando eu falo advocacia artesanal, é porque eu sou um velho artesão mesmo. Isso tem certos problemas. Ô, Jader, mas aí você tinha o Andrew... Deixa eu dizer para vocês. De tecnologia, vi o 3D fazendo a maquete digital, aquela sensacional, Andressa, Eduardo, isso foi fundamental. Aliás, a gente está agora trabalhando, eu, Andressa, Eduardo e o Bernardo Azevedo, que é um cara da inovação, né? A gente está trabalhando, eu não sei se era para contar isso ou não, mas eu vou contar. A gente está colocando a boate Kiss lá no multiverso, né? Que é uma realidade que ainda vai bater a nossa porta. A gente vai ter um escritório virtual dentro do mundo virtual, né? Então, isso é uma coisa muito legal. O trabalho deles foi importantíssimo porque a gente fez frente a algo que uma instituição, uma universidade com o apoio financeiro do Ministério Público, com pesquisadores de fora,
criaram e criaram errado. A gente criou dentro de casa. Então, eu tenho hoje, como estrutura minha interna, né, eu uso em 100% dos meus processos a realidade do 3D. A View 3D hoje é uma realidade indispensável. O Estúdio Méliès, ele é essa transformação do PowerPoint. E o Andrius Bianchi veio fazer isso, né? Que é trabalhar a apresentação como um elemento amplificador, né? Ele amplia a tua capacidade de persuasão. Ele te dá uma capacidade nova, completamente diferente. A gente não está vivendo... Vivo, né? Sua apresentação era viva. Tinha horas, Jader, que ela, assim, tinha horas que ela falava mais do que você, a apresentação. Exato. Mais do que você. Exato. E hoje o mundo é assim, cara, porque quando tu passa o dedo no celular, no Instagram, ninguém precisa te falar nada. A imagem está te contando 1000 histórias, né? Então, em alguns momentos, eu estava contando com os gritos da imagem ao fundo, né? Como era 37 minutos, eu não podia dar espaços de silêncio para as imagens. Se eu tivesse mais tempo, eu teria como conduzir a minha fala e o silêncio para deixar a imagem falar, sabe? Mas não tinha, eram 37 minutos. Então, havia um certo... eu abafava a imagem algumas vezes com a minha fala, mas isso foi necessário. Então, a gente pensar que para um mundo como o de hoje, eu achar que eu vou lá falar o tempo inteiro que isso vai dar conta, não tem como. Não tem como. E aí, Roger Castro, que é o colega do Leonardo, fazem a nossa frente lá em Santa Maria desde sempre, para não esquecer as pessoas, né? Então, e assim, gente, não há como advogar nesses casos sem uma assessoria de imprensa. 24 horas comigo, o tempo inteiro. Rita Barquet, é inegociável isso, não há como fazer. Não há como fazer. Não só o ataque da imprensa, como as negativas. Isso não vai sair no nosso veículo. Matéria favorável não vai sair no nosso veículo. E isso tem que ser negociado, tem que ser trabalhado. Jader, eu não quero terminar esse podcast sem pontuar para mim o que foi a cereja do bolo desse julgamento. O falar contigo, o tempo passa, voa. Nem parece que faz quase uma hora que a gente está conversando. E olha, uma das coisas que eu achei assim, brilhante, admirável, e que vai contra o entendimento de muitos que estão aí no júri achando que júri é só plenário. Lá no plenário a gente resolve. É lá que se convence ou não. E no final das contas a gente viu uma sentença dando uma pena encarceradora que os colocariam na prisão, e do nada Jader Marques tira da manga um HC preventivo que estendeu os mesmos efeitos a todos os outros co-réus, trazendo... Eu achei aquilo fenomenal. Eu falei assim, isso aqui... Nas minhas grandes anotações aqui, eu tinha colocado aqui para perguntar. Olha aí, Isso aqui surpreendeu a todos. Isso aqui surpreendeu o juiz. Isso aqui surpreendeu a sociedade. E isso vai contra exatamente aquilo que alguns pensam. Eu entendo que o plenário, ele é exaurimento. Ele é só uma concretização de toda uma defesa que por 9 anos, assiduamente, cuidou de cada detalhe. E eu digo mais, eu fui além, fui ler esse HC, e eu achei esse seu HC muito legal, justamente porque um dos aspectos interessantes é que ele falava, caso o HC preventivo perca o objeto, que ele se torne repressivo, você ia ter detalhes, minúcias. Miligramas de defesa estavam ali pontuados a todo momento, e eu achei aquilo surreal. Fala sobre isso, porque isso foi motivo de admiração geral. E fala, Jader, seu trabalho. Tu me deixou nervoso. Quando saiu o resultado do HC, eu falei, caralho, o Jader foi foda. Aí eu fui olhar a impetração do HC e falei, caralho, o Jader é maluco, entrou um dia antes, cara. Puta que pariu. Me fala qual foi esse timing também. Cara, não, eu pensei isso, mas na hora eu falei, não, ele tá... Foi medido isso aí. Foi bem pior, não foi um dia antes. Não foi? Não, foi Bem na hora corta, hein? Bem na hora corta. Foi 7 horas antes do resultado.
7 a 8 horas antes. Por quê? Por quê? Primeiro, porque um mês antes, ele tinha tempo de ser indeferido ou deferido e julgado, né? E ele suscitaria um debate sobre a minha pouca fé, né, no meu trabalho. Ou seja, eu estou antes dizendo que o meu cliente corre um alto risco de ser preso. E isso é transformado no discurso para ele não acredita na sua própria defesa. Tanto que está entrando com o HC preventivo, o que é absolutamente errado. O agente do Ministério Público que faz isso é um hipócrita, um imbecil, né? É alguém que não tem compromisso com o direito. A gente sabe que há muito malandro em todos os lugares, né? E há muito malandro também nas instituições. Quando as pessoas das mais diversas carreiras, né, fazem essas coisas com ar de inteligência, com ar de perspicácia, né? Eu vou dizer que o advogado está fazendo o habeas corpus antes porque ele não confia na sua tese. Quando o cara faz isso, ele mostra quem ele é. Mostra quem ele é. Porque, na verdade, o habeas corpus ele é uma garantia. E, portanto, nunca uma garantia pode ser interpretada como um ato de má-fé ou de chicano, do que quer que seja. Então, eu deveria poder fazer esse habeas corpus antes, afinal, ele é preventivo por isso. Só que eu sabia, né, que eu estava sujeito a correr todo tipo de ataque. Então, estrategicamente, o habeas está aqui na minha mão e nós estamos em outubro. E o julgamento é em dezembro. E aí está em outubro e eu estou na conversa com o Adler, eu estou na conversa no escritório, vamos fazer esse habeas. E aí eu disse, não, espera. E aí começa a ter uma coisa da sensibilidade, da intuição, né? Dessa coisa que a gente tem que deixar fluir dentro da gente. Confiar na gente para acertar e para errar. A gente não pode só confiar querendo acertar, a gente tem que confiar sabendo que pode errar. Né? Porque essa coisa de assim, eu tenho muito medo de errar, logo eu não tento, bom, então também não vai acertar. Né? Eu fui levando isso. Então, outubro, novembro, quem sabe, segundo momento de pensamento, eu vou entrar num tal momento que só dê tempo para liminar, mas que não dê tempo para julgamento de mérito. E aí, pensei de novo, beleza, mas eu vou ganhar essa liminar antes, isso vai ser tema de plenário. Ele buscou, ganhou uma liminar, tudo que vocês fizerem agora não vai valer nada. O Ministério Público ia jogar isso em cima do jurado. Os promotores de má-fé, se nós estivéssemos diante de pessoas de má-fé, fariam isso, né? Porque é isso que a má-fé faz, ela transforma o que não é, né, naquilo que é. E é isso, e eu temia muito isso. Assim, eu consigo eliminar, vou para o plenário, levando paulada. Até a imprensa ia fazer isso, né? Setores da imprensa poderiam fazer isso. Olha só, não adianta nada, os familiares iam ficar, né, desesperados e tal. Não fiz antes. E aí nós caímos no dia 1º de dezembro. Agora. E agora? Faz agora. Não dá porque o Ministério Público não falou. Aí o Ministério Público falou, posso fazer. Ok, mas ele pode falar de novo. Então eu não posso fazer ainda, porque ele vem a réplica. Quando ele, depois da réplica, começou o momento agora, João. Agora eu posso pensar em fazer. Então agora eu posso pensar em fazer. Agora eu posso entrar com esse habeas. Mas eu não quero que o jurado seja contaminado com uma decisão nem favorável nem desfavorável. Qual era o meu jogo? O meu jogo era calcular um tempo que fizesse a liminar ter possibilidade de ser concedida com o jurado dentro da sala secreta. Gente, nem o juiz ficou sabendo o que eu fiz. Né? Tanto que ele levou um baque na hora. Assim, né? Ele perdeu o rebolado, perdeu, como disseram na imprensa aqui, a comentarista aqui do jornal de grande circulação aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ela disse, o juiz perdeu a graça. Ele vinha numa situação e ele perdeu a graça, porque nem ele viu isso. Então, o meu timing, assim, a minha sensibilidade quanto ao timing, ela deu certo, sabe? E eu tive muita racionalidade, assim, pensei, foi uma coisa muito bem pensada, foi uma coisa calculada, mas também foi uma coisa que eu dei muita sorte, sabe?
de que tudo aconteceu. Eu sabia o tempo de distribuição do tribunal, eu conheço o tempo de agilidade desse gabinete, eu conheço esse desembargador, sabe? Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma experiência de 15 anos antes, quando eu decidi entrar num dos maiores plenários de juros, já teve aqui no Rio Grande do Sul, que eu participei em 2005, durou 30 horas esse julgamento, ininterrupto. Eu decidi entrar em plenário porque com um indeferimento de prova, João. Indeferiram a minha prova. E eu entrei em plenário, fiz um habeas corpus. Enquanto eu inquiria as testemunhas, eu fui fazendo o habeas corpus, está no vídeo, eu estou fazendo o habeas corpus, eu imprimi, a minha irmã que estava trabalhando comigo no plenário veio ao Tribunal de Justiça, distribuiu, ao meio-dia o desembargador recebeu, ele próprio despachou, foi ao computador fazer o despacho, às 15h eu entrei de volta com os documentos para dentro dos autos. Porque eu conheço, então, o andamento do tribunal, o andamento, e calculei isso tudo e com bastante sorte, felicidade, isso deu certo. Só que se criou aí, para mim, uma das grandes obras-primas da advocacia criminal de todos os tempos. E eu falo isso saindo do fato de eu estar envolvido, sabe? Porque não fui eu que causei isso diretamente, foi uma sucessão de coisas que criou. Mas esse fato, como fato em si, se eu estivesse assistindo isso, como se eu estivesse assistindo, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Porque foi um tapa, porque foi uma resposta maravilhosa ao punitivismo, à arbitrariedade, ao revanchismo, ao rancor, ao ódio dentro do processo criminal, ao ego, à vaidade, a tudo que existe de nefasto que a gente quer tirar do processo penal, para ter um processo penal maduro, para ter um processo penal sereno, feito com pessoas adultas, com pessoas que deixam o ego de lado, que querem o melhor. Esse habeas corpus, ele valeu uma carreira toda. Foi tudo isso que você falou, Jader, e muito mais, viu? Pra gente que estava vendo aqui de fora, foi tudo isso e muito mais. Aquilo foi sensacional, é uma cena assim marcante. E deve ter outros vários pontos, né, de genialidade, de muita coisa interessante. Por exemplo, eu tinha curiosidade de saber como é que foram os quesitos lá dentro e etc. Mas eu sei que você está escrevendo um livro sobre tudo isso aí, né? E aí eu quero perguntar assim, ó, Jader, esse livro, né? Você acha que lança ele? Ou você espera o tribunal julgar a apelação, porque tem unidades que podem provocar um novo júri, etc. O que você pensa sobre isso? Só para a gente saber se vamos ler esse livro esse ano ainda ou se vamos ter que esperar. Ô, Thiago, eu acho que vai ser lançado agora. Eu acho que vai ter um capítulo 2, porque no meu entendimento vai ter outro julgamento, vai ter outro livro, tá? Pergunta final, Jader, para fechar, o livro. Não, eu por muito mais por respeito do que por cautela, mas também por cautela, eu vou esperar para publicar quando essas coisas todas estiverem encerradas. Eu acho que a gente só fala nesse âmbito, assim, por livros. Sim. Ou por quando as coisas se encerram, eu acho que... E porque vai ter muita coisa para contar. Eu tenho... hoje, para vocês terem uma ideia, de hoje para amanhã, eu encerro as razões definitivamente, última revisão, para entregar. Estou com o parecer do Saulo de Carvalho sobre a pena, que é uma obra-prima, sabe? É uma obra-prima. Então, eu entrego essas razões e aí fico à espera, na minha expectativa, talvez em maio, do julgamento desse recurso com a anulação desse julgamento. Agora, minha opinião, minha intuição, por defeito de quisitação. Essa é a por defeito de quisitação. Tá. O defeito, tá. Há duas questões de quisitação que poderão levar a essa anulação. Alguma previsão sobre a Corte Interamericana? Sobre a comissão, na verdade? A comissão não vai, acredito que não vai levar adiante o nosso pedido. E de certa maneira, assim, era algo importante ser feito. Sim. Era algo importante ser feito. Eu de certa maneira, e aí conversei com vários parceiros, vários amigos, quero deixar aqui o registro da parceria do IDDD, Hugo Leonardo, sensacional,
todo o IBCCRIM, meu amigo querido Toron, Cacai, né, pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar e tal, e dizendo para todos eles o seguinte, ó, eu vou centrar todas as minhas energias, todo o meu foco agora na anulação desse julgamento. Eu tenho confiança nisso, que isso vai acontecer. Por quê? Porque anulado o título, todo o resto, né, sabe que o acessório segue o principal. Então eu quero anular esse título para a gente fazer um novo júri. Jader, nós estamos aqui ansiosos por isso, porque eu quero ver a justiça nesse caso concreto. No meu entendimento, foi um dos julgamentos e uma das sentenças, né, mais injustas que a história do Brasil já conheceu. Eu não quero terminar esse episódio do nosso podcast com tristeza, muito pelo contrário. Eu quero convocar você que está assistindo ao vivo aqui, ó, tem uma setinha em cima da minha cabeça, e nessa setinha você vai ler um nome, Jader Marques ADV. Eu não estou te pedindo, não. Estou te convocando para que você siga Jader Marques, se encante com ele, o tenha como referência, assim como eu, assim como o Thiago Buni, assim como o Rodrigo Alvarez, o temos. Tá ok? Aqui você encontra também o perfil João Ricardo Batista, Thiago Buni, Criminal na Prática. Nos acompanhem. Todos os dias nós temos, aqui, todos os segundas e quartas nós temos encontros como esse. Saibam que não é a primeira vez nem a última que vocês verão Jader Marques. Eu admiro demais, tenho como referência. Tá? Eu só quero deixar público, claro, notório isso. Eu, como esse neófito que está aqui engatinhando no júri, eu me espelho nesses desbravadores dessas terras sombrias do Tribunal do Júri, como Jader Marques, tá ok? Quero deixar isso público. Admiro muito, meu amigo, você como pessoa e como profissional. Muito obrigado por aceitar esse convite. João, e já fica o convite para a próxima, tá? Manda ver, Jader. Dizer o seguinte, cara, uma das coisas mais legais durante o julgamento, naquela tensão, e aí presta atenção em tudo e tal, eram as postagens que vocês faziam aqui, velho. Vocês foram geniais, cara. E aí isso chegava de tudo que era lado, né? Quer dizer, vocês mostrando lá o promotor sendo o cara do mágico, até com pirotecnia. O Davi tem isso, né, cara? Ele tem esse trabalho e tal. E todo mundo dizia, Jader, tu não vai fazer? Porra, olha o Davi tem essa coisa do mágico, tem essa coisa do pirotécnico e tal. E eu dizia, não, gente, calma, uma coisa é o pessoal. Uma coisa é o pessoal, deixa o cara lá e tal. Mas quando eu recebi o material de vocês, cara, eu ficava assim, ó, barrigadas, assim, porque uma coisa alegre, importante, estava lá, estava dito, estava mostrado o que estava acontecendo. Então, galera, muito obrigado pela alegria na hora difícil, pela parceria na dificuldade. Eu acho que é isso que a gente quer, na verdade, que é isso que justifica tudo, né, cara? A gente pensa assim, as causas, elas passam, as brigas passam, os processos, tudo. Isso só fica a amizade. São esses amigos que a gente conquista no meio do caminho, sabe? Inclusive no Ministério Público, no Judiciário. Que coisa boa terminar um processo e ter um amigo juiz daquela causa que eu fiz lá numa cidade tal e tal. Então, eu acho isso sensacional. A grande luta, João e Thiago, que eu quero convocar vocês é a seguinte: é a luta contra a injustiça judiciária. Tem gente sendo condenada nesse Brasil afora. A gente fala que o Brasil tem 700 mil presos provisórios, que tem mais de 1 milhão de pessoas presas e tal. Cara, tem gente com sentença condenatória transitada em julgado que tem um reconhecimento fotográfico absurdo, velho, que está condenado por prova ilícita, declarada, que está lá. E aí, sabe, Alexandre Moraes da Rosa, Janaína Matida, Marcela, o nosso, né, mestre de todos, Jacinto, Auri, quer dizer, nós não podemos ter uma barreira tão grande na revisão criminal, sabe, para ter a desconstituição de sentenças que são absolutamente nulas. Que o STF está dizendo hoje que o reconhecimento fotográfico do jeito que está sendo feito não pode ser. O CNJ reunido para dizer que não pode, o processo está todo ele embasado na palavra exclusiva dos policiais, sabe? Quer dizer, se isso não está servindo para condenar hoje, gente, tem muita gente condenada, presa, por conta desses mesmos absurdos. A revisão criminal não pode ser esse estándar tão alto que supera, inclusive, o estándar da condenação. Se o estándar da condenação é o da revisão criminal tem que ser igual. A tal ponto que, se eu mostrar para o tribunal, em revisão criminal, que esse cara não podia ser condenado, não se pode usar a coisa julgada como um estándar maior do que o estándar da inocência. Não pode alguém ser mantido preso porque a coisa julgada transforma uma esfera num quadrado. Não!
Isso vale no cível, mas não vale no crime. Não vale no crime. O título foi pago, alguém teve um problema cível lá, não tem problema, mantém a coisa julgada, transformando o círculo em quadrado. Mas no crime não, gente. No crime não. Então, isso é uma coisa para a gente não descansar. Nós não estamos sofrendo a violência dos processos que estão em andamento apenas. Nós estamos sofrendo a violência dos esquecidos, que são os pobres condenados com sentença transitada e julgada, muitas vezes até sem recurso, gente. Porque os processos morrem nos tribunais estaduais. A Defensoria Pública está se estruturando como pode, mas em muitos lugares os réus foram condenados por um mero recurso de apelação, que não foi bem julgado na instância estadual. Então, é uma luta de sempre. Nós não podemos descansar enquanto essas injustiças continuarem. Valeu! Valeu, Jader. Obrigado. Perfeito, meu amigo. Que privilégio tê-lo conosco. Thiago, dê as suas últimas palavras aí, um tchau pro pessoal. Quero agradecer a você que está aqui todos os dias com a gente, você que segunda e quarta não perde a gravação, e você que está ouvindo aqui o Clube Criminal, mais de 150 episódios, 157 mais especificamente. Não é a primeira vez, nem a última que vocês viram o Jader Marques aqui. Ó, no que depender de mim, eu já peço para a equipe ligar agora para o Jader, para já marcar o próximo dia que ele vai estar aqui conosco. Se vocês amaram, tá? Nós também amamos, tenho certeza que todos aqui admiram o Jader. Obrigado, meu amigo, pela presença. Thiago, dê o seu tchau derradeiro. Falar, tá o convite feito. O Jader vai voltar aqui para dar um dia, para dar uma aula sobre algo que ele fala há muito tempo, que estava aqui para eu perguntar, mas ele precisava de uma live inteira para falar sobre comunicação não violenta, que ele deu um show nisso também, no júri da Boate Kiss. Então vamos voltar, vamos fazer uma live para falar sobre isso. Jader, muito obrigado. Sabe que você representou todos nós lá naquele júri da Boate Kiss, que aquela cena que você falou, a cena do habeas corpus sendo entregue na mão do juiz, o que você disse é uma verdade. É uma das maiores cenas para a advocacia criminal do Brasil em todos os tempos. Parabéns por tudo que você fez naquele júri, parabéns por tudo que você representa para nós. Muito obrigado, meu amigo. A alegria toda minha. Hoje é o dia fantástico para nós aqui da escola, porque a gente está amanhã abrindo a possibilidade da inscrição para o Inteligência Defensiva, que é tentar trabalhar exatamente isso. Assim. A advocacia precisa ser fruto disso, de uma inteligência defensiva. A gente faz o que faz, porque a gente tem que ter inteligência para fazer. Né? É uma conquista diária, é um melhorar todo o tempo. Gente, muito obrigado pelo espaço, é uma alegria estar com vocês. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Até mais. Rodrigo chegou no finalzinho. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Só para dar uma... Rodrigo tá na Alasca, tá lá do outro lado do planeta, entrou só para dar um tchau pro Jader. Isso aí. Rodrigo tá na Suíça, essas horas deve ser umas 4 horas da manhã lá na Suíça. Prazer, Rodrigo. 5 da tarde aqui. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Obrigado, Jader.